Não é, não. Ô, Silvia, a gente tá do seu lado e é bem legal, porque como eu te assistia, é emocionante mesmo, tá? Sim, Com a Silvia claro. Popovic, né? Qual foi É uma honra. É uma honra. É uma de honra verdade. mesmo. Gente, vocês É são verdade. muito queridos Não, e não, é gentis. verdade. Eu vim aqui porque eu sempre fui tão bem tratada pelo Pânico, né? Pelo Pânico na TV, por tudo. O Emílio sempre foi tão elegante comigo. Não, aquele que... era meu pai. Não era ele. Era No outro. ar ele Era Não outro. era eu, era meu pai. Esse Emílio não é tão elegante. Puta cara escroto. Mas sabe o que eu queria te Macho perguntar? tóxico. Porque você teve acesso com várias pessoas, você entrevistou, ou enfim, né? Atores. Quem que é uma referência sua na televisão, assim, que te ajudou, que você falou, pô, eu gosto dessa pessoa, eu quero ser ela um dia pra apresentar dessa forma? Tem ninguém, hein? Não, olha, é que é uma soma. A gente abriu um caminho. Eu venho, como eu falei, da imprensa escrita. E era do hard news. A tal história de eu fazia, depois notícia, buraco de rua. Jornalismo. Jornalismo. Aí eu migrei para o jornalismo de comportamento, que na época só se falava com a mulher dando receita. E eu comecei a ocupar espaços que ninguém ocupava, falando de sentimentos, falando de tendência de comportamento, umas novidades que apareciam, homossexualidade. Comecei a fazer programas que eram polêmicos. Por exemplo, meu pai é gay. Então eu trazia filhos de pais gays. Hoje já virou fácil. Normal. Quer dizer, você pode falar, realmente meu pai. Mas Era polêmico, na época não mas era era tabu. uma polêmica e a gente trazia visionário. psicólogos, trazia gente para conversar. Então tudo isso foi abrindo um monte de derrubando preconceitos, abrindo temas que hoje nós nos beneficiamos. Sim. Vocês dessa geração conseguiram chegar com muita porta aberta. Então isso para mim foi inspirador. Tinha os programas americanos, a Oprah fazia isso muito bem. Agora aqui no Brasil mesmo, eu acho que a minha experiência na Abril Vídeo, que foi a primeira experiência da Abril que durou 1 ano, não sei se vocês lembram. Lembra da São Paulo na TV? Faz muito tempo isso. Mas foi a primeira vez que um apresentador não tinha que falar com a voz impostada e nem usar. Sabe? Pela primeira vez apareciam as pernas do apresentador. Isso não aparecia em televisão. Televisão era só daqui para cima e voz impostada. De repente a gente começou a aparecer com uma bancadinha, mas era vazada. Então dava para ver se a Silvia estava de saia ou de calça. Imagina, que absurdo, né? Era Depois da Gazeta, né? Nós começamos Durou a um andar. ano. Durou um ano. Só 1 ano porque eles fizeram o erro, né? Eles compraram apenas 2 horas da Gazeta e para comercializar não tinha grana para pagar o investimento que precisava só em 2 horas. Entendi. Agora a gente andava, a gente começou a entrevistar. Tudo isso foram revoluções. O Canal Livre que eu apresentava era uma gritaria. Se vocês acham que o programa de vocês era gritaria, eu acho que eu engordava 1 quilo por dia. Caramba. Na época, por isso que eu fiquei tão gorda. Você começou com o Canal Livre, né? Foi. Canal Livre foi comigo. Eu que fazia o Canal Livre. O Canal Livre era assim, ia falar de prostituição, por exemplo. Metade era a favor, tinha ou contra o padre, eu não sei quem. E outra metade contra. E aí o pessoal polemizava. Se o programa não fosse a gritaria total, ele não tinha dado certo. Caramba. Se ele fosse devagar, eu tinha que ser bombeiro ou tinha que ser incendiário, entendeu? E ficava ali no meio, né? Então eu fiquei com a fama de não deixar ninguém falar. Lógico, a gente põe 10 pessoas ao mesmo tempo para debater o assunto. Tinha 1 hora. Sim. Só podia dar uma chamar pausa. Silvia,